Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses 2, verso 3, diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, grava essa palavra, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, ou que se chama Deus. Até aí. Preste atenção aqui. Eu tenho absoluta certeza e plena convicção que essa palavra vai ajudar muito você. Vai mudar a sua vida. Vai ser para você uma grande fonte renovadora. Mas para isso eu preciso da sua atenção. Por favor, da sua total atenção. Não deixe que ninguém te atrapalhe. Não deixe que as aves roubem a semente que vão ser aqui lançadas. Essa semente é a palavra. Nada que te importune pode prevalecer. O tema da minha mensagem é as 3 oposições de Satanás. O que Paulo está passando aqui é que nós temos um grande oponente, um grande opositor, Satanás. E ele ao longo da história, esse tem sido o seu grande ofício, esse tem sido a sua grande função, se opor contra os santos, se opor contra a igreja de Deus, resistir, refrear, ser um obstáculo para o avanço do reino de Deus, da obra de Deus, da igreja de Cristo. Se você é crente em Jesus, provavelmente você já sofreu oposição de Satanás, está sofrendo oposição de Satanás, irá sofrer oposição de Satanás. Você deve aprender isso. Engana-se e equivoca-se quem pensa que um dia ficará livre da luta espiritual, por causa da teologia barata, propagada pelas igrejas neopentecostais. Nós temos sofrido, porque eles prometem que a conversão é sinônimo de alívio da dor, ausência de sofrimento, vitória constante e total, fazendo com que derrotas, tropeços, façam com que nos tornemos frustrados e não saibamos lidar com a oposição, com a derrota. Mas você vai ver à luz da Bíblia que não é assim. Enquanto há fôlego em você, há luta. Enquanto há vida em você, há oposição. Você encontrará Apolion, a oposição. Você encontrará oposição em 3 fases: no início, no meio e no fim do projeto. Você encontrará oposição no início da sua caminhada cristã, no começo dela, antes de você iniciar a obra, o projeto, oposição. Quando a obra tiver tido forma, e já passado alguns anos de caminhada, na metade, haverá oposição quanto à conclusão do projeto. Você terá oposição ao iniciar. Você terá oposição antes de concluir. E você terá oposição depois de concluir. Foi isso que Neemias passou. E nós vamos aprender com esse exímio líder, esse estupendo homem. Você quer aprender sobre liderança, maturidade, bravura? O livro é Neemias, a pessoa é Neemias.
um líder nato, destemido, ousado, intrépido, valente, piedoso, Neemias. Neemias é o perfil do homem que todo homem cristão deveria procurar. Neemias capítulo 13. 13. Olha só, igreja. O diabo é incansável. Primeiro, ele se levanta para se opor ao início da obra. Ele falha e fracassa. A obra já está na metade. Ele se levanta e se opõe contra a conclusão da obra. Ele falha. Capítulo 6, verso 18, 10, diz que concluiu. Agora capítulo 3, uma vez que ele fracassa em se opor contra o início da obra, uma vez que ele fracassa contra a conclusão da obra, agora que a obra está completa, ele vai se opor para destruir a obra. Ele não conseguiu evitar o início dela, ele não conseguiu evitar a conclusão dela. Agora que ela está concluída, ele vai destruí-la. É isso que o diabo faz. Irmão, você tem um inimigo incansável. Ele não desiste de você. E ele não desistirá enquanto há fôlego em você. Por quê? Ele é incansável. Não se assuste. Olha isso aqui, grave essa palavra, irmão. Não se assuste quando ver tanta oposição se levantando contra você. Pastor, eu tive oposição no passado, eu tenho oposição no presente, o senhor está dizendo que eu terei oposição no futuro. Isso é normal. Perfeitamente normal, perfeitamente sadio. É assim os 3 estágios da oposição do diabo. Normal. A primeira, no início da obra, impedindo dela se iniciar. Segunda fase da oposição, no meio da obra, impedir que ela se conclua, antes dela se concluir. Terceira fase da oposição, depois que ela foi concluída, destruir a obra. Qual é a estratégia? A primeira estratégia para impedir o início, acusação. A segunda, desmoralização. A terceira, tentação. Tentação. O pecado. O terceiro estágio da oposição, tentação ao pecado. Agora que você está de pé, agora que você iniciou, agora que você concluiu, o diabo quer destruir você. E como? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem o ouvido agravado, tapado, para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado, atraindo a ira de Deus. Lembra de Josué 7? O que quase pôs em ruína o arraial todo de Israel na terra prometida. Acã. Já tinham atravessado o Mar Vermelho, o deserto, o Jordão, já estavam lá dentro. Acã toma do anátema. E o Senhor disse: não poderei suster-vos enquanto não tirar o anátema. Você chegou até aqui. Eu me casei. Sou um pai de família, um profissional. Concluí, conquistei, estou de pé. Querido, I have good news for you. Ele não desistirá. Ele vai tentar destruir. E como ele destrói um homem de Deus, como ele destrói um casamento, como ele destrói uma empresa, quando sorrateiramente o inimigo se infiltra, se aloja, se instala, e o pecado passa a ser tolerado. Se você tem tolerado o pecado, você está prestes a ser destruído. Imagina, já estava na altura do capítulo 13, anos haviam se passado, e tudo aquilo viria abaixo. O que você está deixando entrar na tua casa, na tua empresa, no teu coração, nos teus olhos, na tua mente? Quais brechas você tem dado? Vamos falar uma língua melhor.
em que você tem sido tentado. Por que você está fazendo esse sinal tentado? Simão, Simão, Ângelo, Satanás pediu permissão para sacudir você para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, para o lado, tentando. É aquela moça, é aquela vizinha, é aquele telefone. O que está passando? Meu irmão, você tem que suar frio. Ele vai destruir você. Pegou Tobias pelos cabelos, a cama dele, a mesa dele, o escritório dele, e expulsou de lá. Botou para correr. É a repetição do que Jesus fez no templo, quando pegou os cambistas, pegou um chicote, um azorrague, virou as mesas cambistas e purificou o templo. Neemias praticou que expulsou Tobias, retirou de lá o profano de dentro do sagrado e pôs os utensílios do templo no lugar. Segundo, o que ele fez? Então ordenou que se purificasse as câmaras, ritual de purificação. Passou por uma limpeza. E depois trouxe os utensílios e as ofertas de manjar e queimou incenso. Restabeleceu o culto. Qual é a terceira maneira de vencer o terceiro estágio da oposição? Primeiro, retira tudo que entrou de ilegal na sua vida. Arrependimento. Você deu brecha. O inimigo está à espreita. Você escorregou no tomate. Você violou a santa lei de Deus. Você usurpou o que não era seu. Pegou um dinheiro que não era seu. Você fez. Você arrependa-se. Por que arrependa-se tem a ver com expulsar Tobias? Porque arrependimento não é sentimento. Arrependimento é atitude. Volte-se contra essa obra. Devolva esse objeto roubado. Desfaça esse negócio sujo. Delete esse contato do seu celular agora. Arrependa-se, senão ele vai destruir você. Sai desse emprego. Sai desse emprego. Sai desse emprego! Sai desse emprego! Naqueles dias, eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros, no sábado, carregavam seus jumentos de cereais, vinho, uvas, figos e outras coisas. Não dei ordem para que não vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade traziam peixes e todo tipo de mercadorias à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então, eu repreendi as autoridades. Vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou seus antepassados, deixando que esta cidade fosse destruída. E agora, vocês insistem em profanar o sábado, fazendo que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Sai desse emprego! Sai desse emprego! Sai desse emprego! Tire teus olhos desse homem! Mude a sua vida! Quanto tempo que não lê as Escrituras? Que não jejua, que não ora, que não guarda os olhos. Santificação, santificação. Purifique-se, confesse seu pecado, chore por ele, saia dessa prática, confesse com alguém, ande com Deus, caminhe com Deus, desliga a porcaria da televisão, saia do WhatsApp, saia da internet, ore, jejue, leia. Santificação. Seja um crente, irmão. Seja um crente genuíno, poderoso. Seja santo, porque santo é o Senhor. Restabeleça o culto a Yahvé. Renda louvores a Ele. E assim você vence o terceiro estágio da oposição.